Ricardo perguntou aqui no nosso chat por que Carlos não sai do PL e disputa outra vaga no Rio de Janeiro. Bom, essa eu até me arrisco a responder. Me parece que há um acordo, inclusive, com o governador, né? Flávio disputaria uma vaga e aí o governador sairia para disputar a outra vaga desse acordo aí entre os partidos de direita. E se Carlos disputasse a outra vaga, aí naturalmente rifaria o governador Cláudio Castro. Você, Mota, como avalia essas movimentações, a defesa feita por Michele Bolsonaro, a candidatura de Carol de Toni e esse imbróglio que envolve a candidatura de Carlos em Santa Catarina? Olha, eu vou confessar que eu nem entendo muito bem o que está acontecendo. O pouco que eu entendo, eu acho absolutamente normal. Eu já disse aqui, não existe isso de você ter o número de vagas certinho, igual ao número de candidatos que querem participar da eleição. Isso nunca existiu, nunca vai existir. Sempre tem pessoas que são boas, que tiveram um bom desempenho, mas que não vão ter vaga para concorrer. Isso é da natureza dos partidos. Então, eu não vejo nada demais no que está acontecendo, não vejo nada demais se realmente acontecer da Carol de Toni optar por sair do partido para ir para outro, para ter vaga a concorrer. Não vai ser a primeira candidata que vai fazer isso. Eu acho a Carol de Toni um excelente parlamentar. Também acho o Carlos Bolsonaro um excelente parlamentar. Então, eu realmente não consigo entender isso. Eu não confio nessas pesquisas de opinião, porque o eleitor não aprova. A melhor pesquisa de opinião, a única em que eu confio, é o voto. Deixa concorrer. Se não tiver o apoio do eleitor, não vai ser eleito. Quem vai ser eleita é a Carol de Toni, não é isso? Pois é, a gente não sabe exatamente a situação de Eduardo, né, Cristiano Beraldo? Porque nessas articulações, vai para cá, vai para lá, registra a candidatura em determinado estado. Se Eduardo não puder concorrer, inclusive pessoas aqui chegam a sugerir, por que Carlos não disputa então por São Paulo? Seria uma alternativa. É preciso, nessa estratégia, o Dávila sempre menciona isso, para além da questão presidencial, há muitos acordos sendo feitos nos estados, né? Há o objetivo dos partidos de elegerem um maior número de deputados federais, mas tem a estratégia também de aumentar sensivelmente o número de parlamentares conservadores no Senado Federal. Pelo menos isso já foi dito por várias lideranças, inclusive por Jair Bolsonaro. É preciso ter muito cuidado nessa estratégia, né, Beraldo? Porque senão você acaba queimando nomes super importantes, né? Pois é, e essas vagas para disputar o Senado, elas são utilizadas nesses arranjos, nessas composições. Quando a gente fala, por exemplo, a situação de Santa Catarina, com a candidatura de Esperidião Amin à reeleição, ele é um político muito tradicional, tem uma relação próxima com o governador do estado e representa hoje não só o PP, mas representa a união do PP com a União Brasil. Então, é uma bancada muito importante para a reeleição de Jorginho Melo. Os arranjos precisam ser feitos considerando a disputa de Jorginho Melo. E aí, quando você tem um candidato buscando a reeleição com apoio da máquina, um candidato buscando a eleição ao Senado com o peso do nome do seu pai, e a Carol de Toni, com a identidade que ela tem, ser uma mulher jovem, muito identificada com o eleitorado de Santa Catarina, aí você tem uma eleição imprevisível, tanto para Carlos, quanto para Carol de Toni, quanto para Esperidião Amin. Então vai ficar uma eleição em aberto. Agora, no Rio de Janeiro, Canhata, a gente precisa considerar que hoje o que vai acontecer com a família Bolsonaro não está ainda 100% definido. Tem essa questão do Carlos em Santa Catarina, parece que está bem encaminhada, ele foi lá no Oktoberfest em Blumenau, colocou a roupinha de alemão, chapeuzinho, dançou, fez tudo o que precisava fazer para ser visto como um igual, alguém que estava ali participando das festas como se fosse um alemãozinho. Agora, a situação de Flávio Bolsonaro também depende de um arranjo do próprio Jair Bolsonaro definir quem será o candidato a presidente. Porque Eduardo Bolsonaro hoje tem uma situação muito delicada. É improvável que ele consiga ser candidato a alguma coisa. E aí quem sobra para disputar a presidência da República? Vão apoiar
Tarcísio de novo? Vamos voltar com essa história de Tarcísio de Freitas, candidato da família Bolsonaro? Ou surgirá um outro nome? Ou a Michelle vai sacrificar a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal para ser candidata a presidente? Só que com essas rusgas que ela vai criando, com essas manifestações públicas, aí já começa a haver certamente uma desconfiança ali dentro de casa sobre o quanto ela vai ser independente e o quanto ela será ali uma serva de Jair Bolsonaro, caso seja candidata e seja eleita presidente da República. Então, é um cenário ainda aberto, complexo, tem muitos interesses, muitos arranjos, os partidos todos fazendo conta para ver o que eles querem de espaço para apoiar o candidato ao governo, quantos deputados federais eles vão fazer, qual é o valor da cadeira no Senado Federal, enfim, muita água ainda para passar debaixo da ponte. Sem dúvida. E o Beraldo mencionou o Tarcísio de Freitas, né? Tem um zum, viu, Dávila? Desculpa até repetir a expressão, mas tem um zum que fala que Tarcísio já estaria articulando a equipe de marqueteiros e aí um veículo de comunicação com o DNA presidencial, né? Nossa, olha o grau de subjetividade. Ele estaria montando uma equipe de marqueteiros com o DNA presidencial. Falaremos disso depois do break comercial. Rápida parada, 1 minuto e 24 segundos a gente estará de volta. Eu conto com você, fique por aí.